Olá pessoal, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver, que você assiste, que você contribui, que você vai lá no YouTube, dá seu like, se inscreve no canal. Estou muito feliz, agradecer você que participa, ouvindo os nossos convidados, assistindo os nossos convidados e todas as informações tão relevantes, tão importantes que eles estão trazendo para nós. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Mask TV num novo episódio. Hoje comigo aqui, Alexandre Zappelloni, diretor-geral da Sesmit Brasil. Olha, eu estou muito feliz, faz tempo que a gente tem que conversar e eu agradeço a tua presença hoje. Rômulo, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando para você, para a sua audiência. Isso é muito importante para nós, né? É importante pararmos aí no nosso dia a dia e podermos falar daquilo que a gente gosta, né? Segurança e saúde no trabalho. Esse é o meu mote, isso que me faz a levantar todos os dias, né? E ir para a empresa e falar com os nossos clientes e falar com outras pessoas. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de segurança e saúde do trabalho, eu estou aí disponível para conversar e fico aí à sua disposição. Eu estou muito feliz, Ale, muito feliz. Eu acho que todo o teu currículo, todo o teu conhecimento, é claro, a gente sempre quer dar uma escalada de quem é o Alexandre em toda a estrutura, mas eu falo assim, olha, vai no LinkedIn, tá lá tudo direitinho, é diretor-geral, é mestre em ciências da administração, é professor, é um profissional de altíssima performance e eu acho que ter você aqui agrega para o Mask TV, agrega para quem está assistindo. Eu começo todo o nosso episódio fazendo a mesma pergunta, mas eu gosto dela porque faz você pensar. Quando que você chegou na Terra, data, ano, tudo, e por que você veio na Terra? Você sabe por quê? Olha, vamos lá, eu sou um aquariano, né? Sou nascido em 23 de janeiro de 1970. Eu venho de pai europeu, meu pai italiano, veio na migração, né? Meu pai de 1914 veio na migração, veio de navio de Siena, Itália, aqui para o Brasil. Conheceu a minha mãe aqui, né? A minha mãe uma alagoana, uma nortista, né? De família humilde. A minha mãe não tinha quarta série. E eu acho que eu sou o segundo filho de relacionamentos diferentes dos meus pais. E eu acho que foi assim, era a minha família certa. Era ali que eu tinha que cair. Eu herdei de cada um deles o valor, né? Então eu herdei os valores da minha mãe, da mulher nortista, batalhadora, valente, de não abaixar a cabeça, de sempre ter um dia melhor, né? Para você viver. E o do meu pai, a persistência, a inteligência, né? A astúcia para negócios. Então, eu acho que foi uma combinação muito boa. E em questão de propósito, eu acho que o meu propósito nessa terra é vir fazer o bem. É fazer o bem sem olhar a quem, né? E aí eu escolhi uma área, né? Fui executivo de recursos humanos, depois a gente entra na parte profissional mais efetiva, mas eu escolhi uma área, né, de humanas, caí aí nos últimos 9 anos enquanto empresário de uma área que tem uma demanda significativa de cuidar da vida e cuidar da saúde das pessoas. Então, o meu propósito é contribuir, é ajudar, é fazer com que as pessoas efetivamente consigam ir um pouco mais além do que aquilo que elas acham que elas podem fazer. As pessoas sempre podem fazer um pouco mais. É tão bom quando a gente pode olhar para o nosso propósito e ir construindo ele em benefício do outro, né, Ale? Você nasceu no estado de São Paulo? Sou do estado de São Paulo, sou nascido e criado aqui. Em qual cidade você nasceu? Nasci na capital mesmo, Ah, São São Paulo. Paulo. São Paulo, capital. Ah, os anos 70, né? Eu vivi muitos anos 70, Alexandre. Assim, os anos 70 eram maravilhosos. Eu sei que quando você tinha aí 8, 9 anos, você estava navegando por 79, 78, aquela mudança cultural que estava chegando pós-ditadura. Ainda tinha muito, mas a gente tinha uma liberdade diferente. Você gosta desse tempo dos anos 80? Você tem saudade? Eu acho que isso é o que forja, né? Eu acho que isso é o que fez o Alexandre chegar aqui com a experiência que ele tem hoje, né? Com todas essas...
a gente andava na rua descalço, andava de carrinho de rolemã, né? Então, brincava de caminhãozinho de lata. Então, toda a dificuldade, eu acho que trouxe para a gente valores, né? Que hoje a gente tem muito forte, fala assim, mas vocês são da época antiga. Esse antigo é que fez a gente criar uma casca diferente, É né? verdade. Uma casca dura, diferente, né? Muitas vezes os anos 70 vem muito forte, assim, né? Mas eu acho que ajudou, contribuiu. O Alexandre de hoje, ele é um pouco ou bastante daquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, né? E eu sinto saudade disso. Eu também sinto muita saudade. É lógico que os aspectos políticos daquela época eram muito fortes, mas para a gente não chegava tanto. Né? Por mais que a gente aprendia educação moral e cívica na escola, a gente não tinha tanto contexto grave da situação. Depois, quando a gente vai crescendo, a gente vê uma realidade que foi. Mas a gente vivia com as tampinhas, brincando, jogando, burquinha, o carrinho de rolemã, as discotecas, né? A gente vai crescendo, os bailinhos, né? Eu tenho muita saudade, apesar de uma vida muito difícil como era a minha, da minha família, eu tenho muita saudade, porque eu gostava de ver. Hoje, quando eu vejo uma música dos anos 70, dos anos 80, ainda mexe comigo. Quando você era mais novo, você já sabia o que você queria na sua carreira? Olha, quando a gente era mais novo, eu tinha na minha mente uma coisa que era muito clara para mim. Eu tinha que servir as Forças Armadas. E eu tinha que servir especificamente a aeronáutica, e eu tinha que especificamente estar no 1º batalhão, que era o batalhão da Polícia da Aeronáutica, né? Que era a PA. Por que isso? Porque o meu irmão, por parte de mãe, ele foi um militar e ele ajudou a me criar. Nós tínhamos 15 anos de diferença, né? E eu via, assim, o meu irmão, quando fez 18 anos, eu tinha ali 3 anos, então o meu irmão foi para a aeronáutica e ele voltava, né, fardado naquela calça azul, naquela canícula azul clara, né, com o capacete, com o talabarte da PA, e eu era Vislumbrava, né? aficionado no meu irmão, assim, o meu irmão era a coisa, Teu era a minha ídolo. referência, era o meu ídolo, era a minha referência de homem, assim, porque ele me ajudava a cuidar de mim, e eu cresci com aquilo na minha mente, né? Poxa, eu tenho que ir para a aeronáutica, e quando eu fiz 18 anos, eu me alistei na aeronáutica, e quando eu fui entrar, eu saí livre. E eu arrumei uma forma de ir ao 4º Comar, no Ipiranga, conversar com um subsargento, um subtenente lá, à época, que eu só tinha ouvido falar, e fui, em nome do meu pai já adoecido, já não... ele não lembrou do meu pai, e eu tenho até dúvidas até hoje se ele realmente, meu pai, conhecia ele, e ele me deu a recomendação de forma tão categórica como eu cheguei lá, me apresentei e disse que queria, O e eu desejo, o né? convenci de me dar uma carta de recomendação, e eu entrei na 1ª turma de 89, com 19 anos, lá no Parque de Material Aeronáutico, no PAMA de São Paulo, na Zona Norte, e quando teve a separação das turmas, eu entrei no 1º Batalhão da Polícia da Aeronáutica e fiquei lá durante 3 anos. Isso que é propósito, né? E aquele foi o meu propósito, eu queria aquilo. E aquilo foram os 3 anos de maior diferença da minha vida, né? Também o serviço militar ajudou a me forjar. Eu concordo, eu sei o que você está dizendo. Você sabe que quando você fala isso, eu vejo muitos adolescentes muito presos, né, com vontade do serviço militar, outros não, porque nós temos uma cultura muito diferente. Eu já era da cultura de não, eu não preciso disso. Mas quando você tem um exemplo dentro de casa como seu irmão, que vem ali com aquele caráter forjado, porque todo mundo sabe que dentro da questão militar, do regime, vem um rigor de disciplina. Sim. E esse rigor de disciplina forma caráter, moral, educa um cidadão. A gente sabe disso, né, nesse rigor. Então, teu exemplo era um exemplo maravilhoso.
Sim, com certeza, com Que certeza. bom, que bom saber que você queria fazer e foi fazer isso, né? Como que você, você tem contato com os amigos de infância, daquela época ainda? Você tem amigos que Não você... tenho mais, não tenho mais. As coisas vão se perdendo no tempo, né? Você vai mudando de regiões, vai mudando o estado civil, vai se vinculando a outras pessoas, e infelizmente, algumas coisas vão ficando pelo caminho, né? Perdidas E mesmo, né? algumas coisas, uma dessas coisas foi aí o relacionamento com as pessoas da época da infância, né? Infância, adolescência, serviço militar, né? Então, infelizmente, a Não gente tem muito não recordação. tem muita Hoje, como é a tua recordação. composição familiar? Hoje tenho um segundo casamento, né? Tenho uma segunda esposa, uma companheira fiel, Como que ela né? Uma chama? esposa que se chama Kaylee, né? Psicóloga organizacional. Tenho uma segunda filha do meu segundo casamento. Tenho um filho do meu primeiro casamento, o Caio, hoje tem 31 anos, reside em Balneário Camboriú. Sua Tem garota, como chama? Maria Eduarda, Maria Eduarda. 11 anos. Tenho uma netinha que vai completar agora, em julho, 1 aninho de idade, né? Mora lá em Santa Catarina também, com o pai. Tem a minha nora Clara. Então, hoje, a nossa composição familiar aí somos 2 filhos, uma netinha, uma nora, né? E a minha esposa, minha companheira de vida aí, que é a Kaylee. E é tão bom quando a gente constrói uma família que a gente possa utilizá-la como mote dos nossos trabalhos, né? O amor pela sua família, pela sua constituição, faz com que você também leve isso para a tua carreira profissional, né? Porque os valores familiares estão tão presos aos trabalhadores, né? Você vê tantas pessoas falando, olha, eu estou aqui por causa da minha família, né? Isso é tão preso ao brasileiro. A família é o cerne de tudo, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar para algumas coisas, né? Que é a nossa fé, né? A nossa família e olhar para a nossa saúde, né? Porque se a gente não tiver uma condição de saúde adequada, a gente não consegue tomar conta da nossa família e também a nossa fé fica abalada, né? É Fica verdade. perdida. Saúde é tão... A gente fala tanto de saúde. Você, por exemplo, você é mestre em administração de empresas, você cursou higiene ocupacional, ergonomia, gestão empresarial, você é bacharel em administração, 28 anos de carreira, eh, especialista em RH, né? Passou por várias empresas na área de RH. Eu acho isso super importante, porque quando você migrou para a segurança, você tinha um olhar sobre o ser humano através do trabalho de recursos humanos muito potente. E isso faz, sim, você ter uma outra visão de enxergar a segurança. Você acha que o recursos humanos te ajudou a chegar em segurança do trabalho? Ah, sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, né? Só no mundo corporativo foram 30 anos de dedicação, né? E desses 30 anos, seguramente 25 deles na área de recursos humanos e os últimos 15, 16 anos como executivo da área, né? E segurança do trabalho tirando aquela parte que é a legislação, a burocracia, a documentação técnica, 50% daquilo do restante é comportamento, né? É o ato inseguro, é o pagar para ver, achar que aquilo ali não é necessário. Então, eu acho que o comportamento humano, ele traz aí uma chama muito forte para a questão dos processos de segurança do trabalho. E isso me ajudou muito, né? Poder conhecer um pouco, né? Porque a gente nunca conhece tudo A do ser complexidade humano, né? A humana, né? complexidade humana é muito... por isso que eu me casei com uma psicóloga, para ver se muitas vezes ela me ajuda um pouquinho, né? Para ver, a desvendar algumas coisas, né? A ajudar nessas questões. Mas é muito importante. O comportamento é muito importante. Eu atuei como gerente de RH, eu também trabalhei muito, comecei como auxiliar de departamento pessoal. O RH na tua vida, você tinha essa aptidão, você tinha esse interesse em trabalhar com pessoas? Eu comecei a desenvolver a parte de recursos humanos dentro do serviço militar.
Eu trabalhei dentro do batalhão da Polícia da Aeronáutica, mas na parte de sargenteação, onde eu tomava conta das escalas de serviço, tomava conta da expedição das ordens de serviço para trabalhos externos, eu trabalhava com a digitalização, não, era datilografia ainda, né? Em relação à questão das punições diárias, né? De levar as pessoas para conversar com o capitão, para resolver as questões das advertências, punições, pernoites. Então, ali a gente já foi lidando com a parte de recursos humanos dentro do serviço militar. Quando eu saí para a empresa privada, eu fui diretamente para a parte de administração de pessoal. Então, a gente foi aprendendo, foi se moldando, foi conhecendo todos os subsistemas, foi vendo que não era só a pagadoria, né? Você não tinha só o departamento pessoal, mas você tinha toda a parte de treinamento, desenvolvimento, de toda a parte de capacitação, toda a parte de cargos e salários, toda a parte de recrutar, de selecionar as pessoas, né? E eu fui aprendendo ao longo da minha vida todos esses subsistemas. E tive a oportunidade, na minha carreira, de passar por todos os subsistemas, não de conhecer, mas efetivamente de realizá-los, né? Vivê-los, né? De vivê-los. E os últimos 8, 9 anos do mundo corporativo, eu trabalhei profundamente enfiado dentro de segurança e saúde no trabalho. Que eu acho que foi em 2016, quando eu me desliguei do mundo corporativo, foi a primeira coisa que me veio à mente, né? De falar, poxa, eu fiz tão boas ações, né, em segurança e saúde no trabalho dentro do mundo corporativo, conseguir criar tantos processos, tantos mecanismos e levar a empresa para um outro patamar, para um outro nível de segurança trabalhista, né? Que, poxa, eu acho que isso é um caminho que eu quero seguir, porque eu não queria voltar para o mundo corporativo, né? E foi aí onde eu segui, aonde nasceu o Alexandre empresário, né? Que eu sou um empreendedor tardio. Né? Eu comecei a empreender com 46 anos de idade. Mas é importante a gente poder falar para todo mundo, porque eu acho que não existe muito uma época, né, quando você vê a necessidade. Eu ia te perguntar quando que a necessidade da segurança do trabalho chegou na sua vida, por que você enveredou por ela? Mas eu acho que talvez quando você lida com recursos humanos, na gestão de pessoas, entendendo toda a complexidade humana, toda essa subjetividade, trabalha lá a administração de recursos, a parte do desenvolvimento, você fica, né, você sabe o valor da vida ali, né? Porque o cara de recursos humanos, ele dá tantas oportunidades para um trabalhador, ele viabiliza a construção de uma carreira. E eu acho que segurança também, ela vai migrando, né? É natural chegar até você. Sim. E você empreendeu através da SESMIT Brasil? Foi o meu primeiro empreendimento, né? Através de... A SESMIT Brasil não nasceu SESMIT Brasil, ela nasceu com outro nome. Na época eu tinha um sócio, um engenheiro de segurança do trabalho, que iniciou essa jornada comigo. Nós começamos aí um trabalho do zero, base zero, sem clientes, sem processos, sem... Né? E aí fomos colocando a forma. Em 2022 nós rompemos a sociedade e aí eu fiquei sozinho, aí é onde eu optei em ter a SESMIT Brasil enquanto negócio, enquanto uma oportunidade de se consolidar no município onde eu moro, que é o município de Cotia. Hoje são 39 empresas dentro do mesmo segmento no município. E eu quis trazer uma condição diferente, né? Uma forma diferente de enxergar a segurança e saúde no trabalho do que o trivial, o que a gente diz no jargão, né, de segurança e saúde no trabalho, fabricar documento e fabricar ASO. Então, eu não queria isso enquanto propósito para o meu negócio, né? Queria um propósito um pouco melhor, que é elevar a consciência do empresário de que segurança e saúde no trabalho, ele não é um mal necessário, né? Não é um custo que vai haver lá o custo simplesmente porque tem que cumprir a legislação. Se bem aplicado e bem aproveitado, eu posso ver segurança e saúde no trabalho como um centro de lucro. E ela pode ser rentável, né? Então, a segurança do trabalho, ela se divide, no meu negócio, em 3 áreas. Você tem a parte da segurança, que são as normas, a parte normativa, a parte né? normativa, a burocracia.
Você tem a medicina, que é a parte, também é uma normativa legal, mas você também tem a questão do atendimento, né, do suporte ao trabalhador, de forma ocupacional, e um olhar que ninguém vê, que é a questão da Previdência, né, que aí em 2023 fortemente começou a ser obrigatória a questão do E-Social. O E-Social ele vem sendo implementado antes de 2023, mas a gente toma como janeiro de 2023 a obrigação para todo mundo de forma irrestrita, né? E aí a SESMIT Brasil veio dentro desse conceito. E a gente, né, fazendo um bom trabalho, crescemos de uma maneira orgânica, muito bem estruturada. Hoje são 360 clientes ativos na carteira. Em 9 anos de existência, que o CNPJ nasce lá em 2016, abril de 2016, a gente vem trazendo dentro de um crescimento e em 2025 nós inauguramos a nossa sede própria, né? Saindo do aluguel de 2 salas, estruturamos a nossa sede própria, olhando para uma questão de ESG, dentro das 17 ODS lá, uma das ODS que a gente tem dentro da clínica é exatamente a questão de energia limpa. Então nós geramos a nossa energia, Cotia pode parar a energia e nós vamos continuar o nosso atendimento porque a gente tem um sistema híbrido de energia lá que nos garante 6 horas de atendimento sem parada, né? O nosso 110 vai funcionar e todos os nossos equipamentos vão funcionar. Então a gente foi crescendo assim, foi crescendo com uma mentalidade, uma empresa pequena, né? Somos uma empresa de 10 pessoas de forma direta, mas com um pensamento muito grande, muito de vanguarda, né? De gestão corporativa, de processos, de diretrizes muito claras, de objetivos, de planejamento, né? Então, hoje a gente está, digamos assim, num diferencial. A gente tem um diferencial que não é só gerar burocracia, né? Mas é gerar uma elevação da consciência do empresariado para um olhar mais significativo para a segurança e saúde no trabalho. Concordo com você. Eu acho que uma consultoria hoje ela tem que estar muito mais aberta, né, muito mais ampla, para olhar não só as questões tradicionais da segurança, essa questão legislativa que todo mundo sabe, tem lei, tem que cumprir, está tudo bem, mas a gente tem que olhar. Eu vejo que a SESMIT Brasil ela cuida do início do processo da segurança na parte de gestão, dos riscos, na parte de análise de documentos, na parte da medicina, mas também tem a parte comportamental, cultural. Então quem trabalha, o cliente que está com você, consegue ter toda a assessoria em segurança em todas as frentes. Até porque você diz ali num post seu que você é entusiasta da segurança. Por quê? Isso foi muito bom a pergunta, né? Eu não estou na segurança e na saúde do trabalho por obrigação. Nada me obrigava a ir por esse caminho. É porque eu acredito. Eu acredito que você pode fazer segurança e saúde no trabalho de uma forma diferente. Não é só um negócio de eu presto serviço e você me paga, né? Lógico, você ser remunerado pelo serviço que você presta, ele é importante. Claro. Afinal, eu tenho famílias que dependem disso de forma direta, né, no meu dia a dia, os indiretos e os diretos. Mas é muito melhor quando um cliente vem até você e diz assim, eu não sei mais o que fazer. Eu já fui para A, já fui para B, já fui para situação assim, eu tenho muitos processos trabalhistas, eu tenho e eu preciso de alguém que me ajude a interpretar, me ajude a entender essa complexidade, né? Eu atendo muitos interlocutores que não são brasileiros, né? Então, eu tenho interlocutores de fala espanhola, eu tenho interlocutores de fala americana, e é difícil para o estrangeiro entender o contexto trabalhista brasileiro, né? E de que forma que ele entende isso. Então, eu vou conseguindo conversar com essas pessoas dentro da minha limitação do idioma, mas de explicar como muito embora eu esteja fazendo muitas coisas de maneira correta, mas eu vou deixando algumas brechas que é exatamente as inseguranças jurídicas.
Então eu vou ajudando eles a fechar essas portas, a entender segurança do trabalho de uma forma um pouco mais, não tão corriqueira, né? Porque cumprir as normas é muito importante. Mas mais importante do que você cumprir as normas e entregar documentos é você entender o contexto. É você entender por que aquelas coisas se encaixam daquela forma e como que determinada ação que eu tomo, né? Vou dar um exemplo claro. Muitas vezes as empresas falam, não, eu vou dar EPI para todo mundo, porque assim ninguém fica me perturbando por conta de EPI, né? Poxa, só que quando eu entrego um EPI que não necessitava, primeiro que eu queimei o caixa da empresa, eu estou investindo um dinheiro onde eu não precisava. Segundo é que se eu estou dando o EPI, é porque algum problema tem. Então isso pode gerar uma consequência futura. Então por que eu não emprego o meu tempo em fazer uma análise efetiva e fazer as coisas que eu preciso fazer com seus desdobramentos legais adequados, não sair fazendo porque é moda, não sair fazendo porque achou bonito, porque o meu amigo que tem uma outra empresa fez assim, né? Não, faz o que é preciso ser feito, né? Investe seu tempo naquilo. Então, eu sou um entusiasta na área de segurança e saúde do trabalho porque eu gosto disso, porque eu gosto de gerar essas situações e eu não estou em segurança e saúde do trabalho por obrigação. Eu estou porque eu gosto, porque eu poderia ter voltado para o mercado de trabalho dentro da minha zona de conforto. Claro. Que era a questão de recursos humanos. Um tema que eu militei durante 30 anos, né? Seguramente eu aprendi alguma coisa lá durante 30 anos, senão eu não teria durado 30 anos nesse segmento, né? Eu optei a fazer uma transição de carreira para poder pegar os meus últimos insights, né? Todas as melhorias que eu fiz nos últimos empregadores e disponibilizar isso para outras empresas. Muito legal você falar, porque assim, eu também sou de RH e migrei para segurança depois. Mas a característica de atuar em recursos humanos realmente me favoreceu bastante para mexer com a complexidade que é segurança e que, além do que nós já falamos das normas, tem o ser humano no centro de todas as decisões. Eu gosto quando você fala do SG preso à sua estrutura de organização, porque você fala mais de uma governança corporativa. Então você é um homem de governança, né? Você está levando segurança com uma pegada de governança muito forte. Acho isso super importante, porque hoje a gente às vezes desconsidera que segurança é compliance. E você olha a segurança como compliance com muita força. Você está levando as qualidades que todo mecanismo de gestão possa beneficiar aquele cliente. Um fundo de acidente previdenciário mais barato, um custo com equipamentos mais barato, e além disso, você trata a parte comportamental. Então, eu acho que é o pacote perfeito para quem quer uma assessoria. Conhecer governança, mas ao mesmo tempo ter o social ali muito preso ao teu desenvolvimento. Olha, você é um cara, assim, fora da curva, né, nessa questão, porque você realmente entendeu o nosso contexto. O teu né? business, o teu O negócio, meu né? negócio não gerar documento é importante. Sim. Gerar o alinhamento com as normas é importante. Dar os cumprimentos legais é importante. Mas o mais importante é você levar o compliance para dentro da empresa. O mais importante é você fazer o empresário entender que, muito embora eu tenha lá as minhas obrigações, eu tenho o trabalhador no centro do negócio que já vem desde a mudança da Constituição de 1988. Eu deveria mudar o nome, né, da área de segurança e saúde no trabalho para segurança e saúde do trabalhador. Porque é o trabalhador no centro do negócio, não é mais o trabalho. Eu não tenho que adaptar o trabalhador ao trabalho, mas eu preciso adaptar o trabalho à situação do meu trabalhador, porque o meu trabalhador mudou, a minha condição mudou, o nível de conhecimento do meu trabalhador mudou, a antropometria do meu trabalhador mudou. Então eu preciso adaptar todo aquele trabalho que eu fazia, né? Tempos modernos não cabem mais dentro da estrutura. Então, é isso que é essa consciência que a gente quer levar para o empresário. É nessa mesa que a gente quer sentar e dizer, empresário, você tem um dinheiro em cima da mesa. E segurança e saúde no trabalho pode ser um caminho para você saber como que você pode economizar esse dinheiro. Não é só você investir o teu melhor dinheiro, não é só você
cobrando mais no teu produto, não é você produzindo a qualquer custo mais barato, é como é que eu consigo melhorar o meu trabalhador para que, através do meu trabalhador, eu consiga ter um ambiente mais seguro, que vai ser mais produtivo, eu vou gastar menos, né? E eu vou ter todo um recurso. Só que eu precisa me ouvir, precisa me escutar, né? Eu acho que é o ponto-chave, né? Escutar uma pessoa que sabe o que está fazendo. Porque lá em 96, você, quando estava terminando a faculdade, você já era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Você praticamente saiu da faculdade como consultor, então você já é um profissional multidisciplinar. Um profissional multidisciplinar é o desejo de toda a companhia. Agora, como consultor, você ter essa multidisciplinaridade para atuar, para levar elementos para esse cliente, que ele não esteja ali engessado só em um viés, isso é super importante. Então, eu acho que é gostoso de ver toda a tua trajetória, porque a sua trajetória ela culmina exatamente nisso, na qualidade de um serviço que você pode entregar com total sabedoria. Eu vivenciei isso. Eu fui fazer uma palestra num lugar agora, recentemente, chamado Cofferly. Você passou anos como gerente de RH da Cofferly, eu não Cara, sabia, claro. é, Eles me chamaram, me conheceram e eu fui fazer a palestra deles a semana retrasada, passada, inclusive. E agora, quando eu olho no teu currículo e vejo que você como gerente, exatamente, a sua capacidade de conhecer várias coisas te permitiu hoje, sendo mestre, inclusive, lógico, as suas capacitações todas, mas que o cliente ficasse bastante confortável com a sua sugestão. Porque você sugere, né, algo que você vivenciou. eu acho que quando você fala da saída da faculdade, né, para Para a vida profissional, a né? vida profissional, eu sou administrador de formação, né? Então, nós aprendemos lá na faculdade de administração, você tem 3 caminhos a você seguir. Você pode se tornar um generalista, então aquele cara que faz tudo a qualquer preço. Você pode se tornar um especialista, É verdade. né? E existe um segmento da administração que não vou dizer ninguém explora, que ninguém é muito forte. Mas eu vou dizer que poucas pessoas exploram com propriedade, e é aí onde eu encontrei que a segurança do trabalho e a SESMIT Brasil poderia ser efetivamente ativa e efetiva, que é o nexialismo. O que é o nexialismo? Então, qual é o conceito que a SESMIT Brasil adota para suas tratativas? Então, nós somos uma empresa de segurança e saúde no trabalho que adota como modelo de gestão o nexialismo. O nexialismo nada mais é do que um processo de escuta ativa, né? Onde o cliente, a cada novo cliente ou cada cliente que está dentro do nosso composto de carteira, nos consulta com os mais variados problemas que ele entende que isso é de segurança e saúde no trabalho. E com a nossa experiência, com a nossa expertise, com todo o tato que a gente tenta trazer para o processo, indica ali para ele alguns cenários. Então, vou dar um exemplo. Poxa, eu não ganho um processo trabalhista. Bom, não ganhar um processo trabalhista é uma situação que, mas é porque tudo eu perco lá por conta da segurança e saúde no trabalho. O que a gente faz? A gente escuta e pede as iniciais trabalhistas para ler. O que está motivando aquilo ali? Então a gente vê, não, porque o meu chefe me tratou de forma indiscriminada, eu tive uma demissão não humanizada. Então você vai vendo que todo aquele contexto tem muito mais de um processo de liderança do que segurança e saúde no trabalho. Porque quando entra segurança e saúde no trabalho, e ele também trabalhava sem EPI. Ele também não tinha... Então, segurança e saúde no trabalho entrou meio que... vamos colocar aqui, se colar, colou. E a empresa que se vire para gerar uma defesa. Então, o nexialismo, ele dá esse direcionamento. Olha, eu vou pegar o que pertence à segurança e saúde no trabalho, o que tem impacto direto com a parte trabalhista, então eu separo isso aqui. Olha, mas isso aqui, você precisa trabalhar as suas lideranças, você precisa trabalhar... todo o contexto na sua admissão, você precisa melhorar os seus processos de recrutamento e seleção, você precisa entender de onde esse trabalhador vem, né? Você precisa entender o contexto dele durante a... Só que isso aqui não é mais o meu métier.
né? Isso aqui não é mais o meu dia a dia. Isso aqui eu posso, tenho muitos conhecidos na área, olha, isso aqui eu posso direcionar para A, para B, para C, mas isso aqui você também pode ver. E me deixa com essa questão aqui, que isso aqui eu vou resolver, porque isso aqui é o meu know-how, né? Isso aqui é o que eu... Então, a atividade nexialista nos ajuda nisso, né? E isso vem da onde? Isso vem lá da minha formação de base. Você Né? sabe que quando eu pesquisei para a gente conversar, uma das coisas que mais me chamou a atenção no site do SESMIT Brasil era exatamente o nexialista, a filosofia nexialista que você usava. É um termo que eu também conheci recentemente. E é muito legal você explicar para as pessoas o quanto o profissional nexialista ele está disponível para resolver problemas complexos e diversos, problemas inovadores que realmente não tem ainda a solução, mas o nexialista vai atrás, e que faz a diferença entre o especialista e o nexialista, né? Que o especialista vai ali no problema o nexialista vai nos problemas todos, né? Isso eu acho fantástico. Um amigo meu, Williams Fiore, me apresentou o tema o ano passado e eu achei fantástico estar dentro do conceito de metodologia até holística que você usa dentro da SESMIT. É isso que eu acho que nos posiciona de uma maneira diferente, né? Com certeza. De entender que nós podemos, sim, em segurança, saúde no trabalho, fazer um 360 dentro da empresa, olhando para todos os aspectos, mas não evitando eles, mas dando direcionamentos claros e objetivos, porque muitas vezes o empresário ele não tem esta oportunidade, né? E o empresário tem salvo as empresas que são muito bem estruturadas, né? Ele precisa dessa acolhida, né? De pelo menos alguém que dê para ele um norte, né? Então a gente não se furta de olhar para isso e dar um norte, mas tem muita clareza de, olha, não é a nossa praia, não é aqui que a gente vai fazer a diferença, mas você pode buscar pessoas que vão ser especialistas nesse tema e vão te dar o retorno do que você precisa, porque o nosso nexialismo ele vai pegar a parte que efetivamente, de forma direta ou indireta, vai contribuir e a gente vai conseguir provar que as ações realizadas ali vão causar toda a diferença no processo deles, né? Eu também acredito que como cliente, Ale, talvez eu nem queira perder a sua consultoria, porque mesmo que tenha algum aspecto mais específico, eu deixo para você encontrar a pessoa certa para mim, porque é isso que você falou, você consegue abraçar todas as necessidades e as esferas da segurança do trabalho daquela empresa, permitindo que aquela empresa perceba o valor da segurança em todos os sentidos. Você sabe que a segurança está mudando muito, muito, muito nos últimos anos, principalmente novas visões, várias metodologias. Como você faz para acompanhar tudo isso? Você vai testando, você vai vendo esses métodos que chegaram, você se apodera desses elementos para modernizar a sua segurança? Muito bem lembrado, né? Os últimos 10 anos você tem mudanças significativas As NRs na mudando, né? Atualizando, a todo né? momento, né? Você tem aí a mudança das NRs, as novas leituras, os novos entendimentos, novos processos, né? Melhorias que eu, particularmente, Alexandre, vejo isso como uma condição necessária, né? Nós estamos falando de uma legislação trabalhista de 1943. É verdade. Né? Então, em 1943, a Carta del Lavoro fazia todo um sentido no governo Vargas, né? O trabalho mudou, né? Quem diria que você poderia executar em 2025 um trabalho híbrido ou um trabalho 100% home office, ou você contratar alguém para prestar um serviço no Brasil, o cara está localizado na Índia. Ninguém vislumbrava essa condição de o trabalho ser transnacional, né? É verdade. Você não está mais limitado a contratar alguém do teu país, do teu processo, né, fisicamente. No teu local, né? Então, o trabalho muda, o contexto muda. E a legislação também tem que mudar, né? Você pega aí a legislação de segurança e saúde no trabalho de 1978, as coisas precisam mudar. Né? Novos trabalhos estão surgindo, né? Coisas que não eram previstas anteriormente, como a própria questão da saúde dos coletores de lixo, né? Do pessoal que trabalha embarcado
em plataformas de extração de petróleo, né? Então Os você offshores, né, que tem falam. os offshores da vida, né? Então você não tinha essa previsibilidade. Hoje você já tem legislação específica para esses trabalhadores, porque o trabalho mudou, o trabalho melhorou, as coisas não. Você não se falava em e-social, né? Então a gente vem numa discussão de escrituração fiscal de coisas de segurança do trabalho que não se tinha. Desde 2014, essa discussão com um efetivo boom para todo mundo, valendo agora para todo mundo em janeiro de 2023. Né? Hoje o governo consegue, com muita exatidão, saber quem daqui a 25, 30 anos vai trazer algum impacto para a Previdência, né? Porque o que o governo quer efetivamente é prever este impacto, né? E lógico, aí vem a arrecadação daquilo que não estava se arrecadando, né? Então, tudo isso melhorou, tudo isso precisou ficar. E não dá para implementar todas as teorias que você acessa de todos os lugares, porque muitas vezes essas coisas não cabem dentro da nossa cultura. Então, você tem que ser muito seletivo, né? Você tem aí a bola da vez agora, é todo mundo falando da questão da saúde mental. NR01, fator psicossocial, né? Que faz todo sentido. Claro. O ano de 2024, 474 mil novos pedidos de afastamento, seja por questões ocupacionais, Depressão, ansiedade. seja por questões de doença pré-existente, mas são 474 mil. Alguém vai pagar essa conta, né? Então faz todo sentido você olhar para isso. Só que os países que estão mais evoluídos nessa situação já estão fazendo essas coisas há 20 anos. Há muito tempo. O governo já está empoderado disso tudo. Então, não adianta, numa primeira saída, você achar que se eu pegar um processo que está sendo feito na Suécia há 35 anos e já escalou, já está na população toda, né, já extrapolou o ocupacional, que isso vai funcionar aqui no Brasil com pouca experiência e muitas vezes a baixa vontade de fazer isso acontecer, né? Então você tem que adaptar. Então, por exemplo, nós adaptamos um processo que nós entendemos ser execuível, aplicável, replicável e que serve para todas as empresas, né? Vai ser a salvação? Talvez não, mas vai ser um excelente começo. Né? Até porque o processo de mutação é intenso, ele não vai parar. E é tão interessante quando você fala isso, Ale, porque assim, por mais que você tenha a tua equipe de SESMIT dentro da empresa, de técnico de segurança, ter o teu olhar, né, afinado, meticuloso para todas essas esferas de mudanças e esse teu conhecimento, isso contribui demais com a evolução da área de segurança daquela empresa. Eu costumo dizer e pensar isso diuturnamente, que é o seguinte: eu sou um empresário, hoje eu emprego pessoas. Sim. Você tem o mesmo olhar, né? Eu faria isso na minha empresa? Isso seria bom para mim? E é isso que eu quero que a minha equipe pense, né? Quando você faz uma propositura de uma ação, de resolver um conflito, de resolver uma situação, se você fosse dono daquela empresa, você estaria executando aquilo ali de uma maneira 100% da forma que você está propondo? Você estaria seguro naquilo ali? Porque se pintar uma insegurança, aquilo também não serve para o outro, né? É a questão de você ter empatia, né? Não é transferir para o empresário, faça isso, né? Não é ditadura, né? Você tem que conversar, isso aqui cabe dentro do teu processo, isso aqui você entende como saudável, isso aqui você entende que o resultado que pode vir daqui, que a gente muitas vezes não sabe qual vai ser, pode ser bom ou ruim para você. Você está preparado para isso? Então, muitas vezes é preparar um empresário para que ele não surte com aquele resultado, não porque é porque é muito novo. Além de ser novo, ele tem um modelo tradicional, cultural muito preso. E a partir do momento que a gente está preso a essa cultura ultrapassada de segurança, a gente não enxerga uma modernidade. É você que acende a luz, né? É você que mostra todo esse movimento para esse empregador, para essa empresa, de como a modernidade na segurança, como as leis estão mudando e como isso vai afetar ele.
E você está se antevendo a tudo isso. A partir do momento que você leva a teu expertise, você está possibilitando que aquela empresa não sofra os impactos do desconhecimento. Eu acho que essa é a grande situação, é tirar o empresário desse limbo do desconhecimento, sabe? É elevar a consciência dele para saber, olha, existe uma área dentro da tua empresa que ela tem a mesma força que a tua área de vendas, ela tem a mesma força que a tua área administrativa, ela tem a mesma força que a tua área financeira, tem a mesma força que a sua área de desenvolvimento de produtos, né? E ela vai trabalhar diretamente com as pessoas que vão fazer todo o seu negócio girar, que são os trabalhadores. A gestão integrada da segurança é uma característica que você acredita? Segurança, saúde, com as outras áreas, você acredita nisso? Fortemente, tanto que a SESMIT Brasil é o Sistema Integrado de Gestão em Saúde e Segurança, né? Porque a gente não consegue falar dos processos desassociados dos trabalhadores. E aí, quando eu me refiro aos trabalhadores, eu não estou falando somente dos empregados CLTs da empresa. Claro. Eu estou falando dos trabalhadores, da população flutuante, da população fixa, dos prestadores de serviços que vão lá para aquela empresa prestar algum tipo de serviço. Eu estou falando dos estagiários, eu estou falando dos acionistas, eu estou falando de todo mundo, dos PJs que estão ali trabalhando. Então, eu estou falando do sentido amplo dos trabalhadores que vão ali para aquela empresa prestar esse serviço. Então, é sobre toda essa integração, né? Então, não adianta a gente achar que se eu cuidar bem do meu CLT, o meu estagiário, eu posso negligenciar a segurança e a saúde dele. Não posso, né? Muitas vezes, algumas coisas são até não obrigatórias, mas eu preciso ter dentro da minha rotina essa obrigatoriedade para eu cuidar bem dele também, porque é uma vida. Quando a gente fala da vida dele, a gente está muito ligado à saúde mental. Você acha que a saúde mental ela tomou uma proporção de valor diferente da saúde física? O empregador, ele sabe que ele está dando importância para a saúde mental como ele dá para a saúde física? Claro que saúde mental e física quase são a mesma coisa, mas eu estou diferenciando justamente porque tem aí os psicossociais, tem a saúde mental muito efervescente na vida. Mas o empregador, ele sabe hoje essa diferença? Ou ele acha que é um mimimi, por exemplo? Não sabe a diferença. Não sabe. Eu Né? acho que hoje é muito a questão do, tudo não pode. Desconhece mesmo. Tudo mas como depressão? Mas depressão, essa doença não tem depressão porque não está fazendo as coisas que tem que fazer, né? Então, eu acho que essa situação é muito pela questão do desconhecimento, né? Porque muitas vezes esse empresário, ele é lá da nossa década de 70, da década de 60, da década de 50, é uma empresa que está na segunda, na terceira geração, é uma empresa que tem à frente uma matriarca que está com 80, 90 anos, que realmente, na época dele, eram outras situações. Não significa que as coisas não existiam, que as pessoas também não ficavam deprimidas, mas as coisas eram mais veladas, as informações se demoravam mais tempo. Hoje, você tem o estagiário, ele consegue te dar com clareza e com riqueza de detalhes todas as questões que rodeiam a convenção coletiva do trabalho, da categoria que ele está associado, porque ele tem amplo e restrito acesso. É verdade. É só uma questão de pesquisar. Pesquisar. Nós éramos do tempo da datilografia e a gente não tinha inteligência artificial, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada. Isso também influenciou tudo uma mudança social. E a gente é da época da Barça, que você, para pesquisar alguma coisa, precisava ir nos 180 fascículos da Barça, né? Para poder saber algum assunto a respeito que já tinha sido escrito há 20 anos atrás. Então, hoje, a informação, ela bate na tua porta de forma acelerada, a todo momento. Quando você decora as respostas, mudam-se as perguntas, né? Então, isso é um dos pontos que eu acho que faz com que segurança e saúde no trabalho seja uma das áreas que mais cresça, né? Porque isso está trazendo um impacto diretamente no trabalhador, e isso está trazendo um impacto diretamente da forma como a empresa precisa repensar
de maneira estratégica e não mais um mal necessário, né? Em segurança e saúde no trabalho. Né? Quando você fala do e-social, né, que hoje ele se consolidou, ele é uma ferramenta de integração muito poderosa, né, que até então foi, né, foi difícil para ele se consolidar. Mas eu vejo ainda muitas empresas que não sabem usar o e-social em benefício delas. Eu vejo ainda muitos erros no processo do e-social, sendo, né, o cara alimentando toda uma questão governamental e descobrindo erros e falhas que estavam ali e que, meu Deus, eu não sabia disso, mas foram todas sendo, né, pegas pelo próprio processo do e-social. Você vê como é que essa questão do e-social ele é interessante, né? Lá em 2023, 2022, 2021, as empresas estavam buscando assessorias que fizessem a entrega do e-social. É verdade. O mundo da segurança e saúde no trabalho, ela está indo numa velocidade, numa vertente, porque você já tem hoje 2023, 2024 e o primeiro semestre de 2025. Então, nós já estamos falando de 30 meses de informação de segurança e saúde no trabalho lá dentro da Receita, né? Você está abrindo uma porta e uma janela para uma área de segurança e saúde no trabalho voltado para auditoria. É verdade. Empresas de segurança e saúde no trabalho com foco em auditoria para auditar os eventos do e-social que foram mandados por outras empresas ou muitas vezes pelo próprio time de SESMIT daquela empresa para saber se a qualidade daquela informação, a veracidade daquela informação tem lastro com a documentação para fechar o compliance. Você pode imaginar o quanto isso que você disse aqui para a gente, 50 minutos, é tão rico para a empresa médio, pequeno, grande porte, conhecer todos esses elementos que você está trazendo com uma visão de realmente de consultor especialista, nexialista, vamos chamar isso, né? Que essa é a tua filosofia. Olha o quanto as pessoas agora estão ouvindo, falando, peraí, será que as informações que eu estou reportando estão corretas? Será que essas informações, né? Será que eu estou seguindo a ISO 45001, a ISO 45003? Será que eu estou adequado a tudo isso? Olha quantas coisas ele está falando que vai bater na porta ali do meu compliance e pode inviabilizar a minha operação. Por isso que eu disse para você, assim, ser um entusiasta da área de segurança do trabalho é ter essa oportunidade, né? De vir aqui com a sua audiência, de poder usar essa minha narrativa, o poder do seu alcance pelo seu canal, o poder que me foi dado com esse microfone à minha frente e poder efetivamente falar de segurança e saúde no trabalho, não com um processo burocrático de fazer documento, de preencher ASO, de tomar uma assinatura na ficha do EPI, mas é criar uma narrativa de que você, empresário, que está me escutando aí do outro lado, possa entender que você pode ir mais além por meio da área de segurança do trabalho. O que falta para isso? Você encontrar o profissional, a assessoria correta, que vai te dar toda essa segurança e esse apoio para você desbravar esse caminho que, por hora, talvez fosse até desconhecido para você. Mas ele existe, está aí, está instalado e ele pode ser desbravado. E ter alguém que tenha empatia, a parte humana, para ajudar a resolver. Eu vi uma palestra sua sobre o viés da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi muito interessante, que a maioria das pessoas só estão preocupadas com a imagem ali do e-mail, do texto, e você estava falando sobre o anonimato, sobre a proteção de dados, das informações, vamos dizer, de uma sinistralidade mental de uma pessoa, de um problema, de uma doença crônica. Coisas que muita gente nem sabe ali, de que a LGPD protege a saúde, né, as informações de uma pessoa com um problema de saúde mental dentro da empresa. Antes de bater na LGPD, você tem a proteção do prontuário clínico médico deste trabalhador, né? Então, quando ele entra para dentro do consultório, existe toda uma questão ética do paciente e médico que enclausura ali sobre a proteção, né, sobre sigilo médico, toda a informação que o médico escreve no seu prontuário médico. E aí, quando você pega empresas, né, que entendem o seguinte, não, mas eu mesmo vou fazer os levantamentos dos meus fatores psicossociais porque isso é muito fácil. Para que eu vou pagar alguém se eu já tenho um técnico de segurança, se eu tenho uma psicóloga aqui? E aí vem o meu questionamento. Até que ponto você acredita
que você vai garantir o anonimato que ele tem direito pela garantia da LGPD? Até que momento, até que ponto você vai garantir de que a resposta que vai estar ali naquele questionário que você vai fazer de forma direta ou indireta, vai ter a resposta que você precisa que tenha, que é a verdade absoluta e imparcial do trabalhador sobre o ambiente de trabalho dele. Então, se eu não olhar para o todo, e aí o nexialismo me Te ajuda, ajuda. de que para poder olhar, cara, eu tenho que olhar para a LGPD, eu tenho que olhar para a questão do sigilo médico, né? Eu tenho que olhar para esse desdobramento, eu tenho que olhar para o anonimato, eu tenho que olhar que quando tiver uma resposta ali, esse cara não seja perseguido, esse trabalhador não venha a ser perseguido por conta de um problema da resposta, porque isso vai invalidar, junto a toda a massa, todo o trabalho que você fez, né? Excelente colocação a sua. Nesse tempo de NR1, de fatores psicossociais, você acha que as empresas que se anteciparem a essa exigência prorrogada para o ano que vem vão sair na frente? Você acredita que as pessoas que não postergarem agora só porque foi prorrogado e cuidarem de olhar o sistema de fator psicossocial na sua empresa agora já vai estar muito mais adiantado quando bater a lei oficial em 25 de maio do ano que vem? Eu só não tenho certeza como eu milito nessa questão de efetivamente, pelo menos com a nossa carteira de cliente, fazer com que eles entendam de que a postergação para o ano que vem é uma janela de oportunidade de você aplicar o processo, de você entender a tua planta, de você entender como é que você se encontra nessa situação, de você tomar as ações possíveis e de você reavaliar este processo, porque ele é um processo vivo. Eu costumo usar a analogia que é o seguinte: fatores psicossociais, né, baseado na questão da análise ergonômica preliminar, é água de morro abaixo e fogo de morro acima. Não tem volta. Não tem volta. Porque é um processo que ele precisa ser realimentado a todo momento. Se você tiver um turnover alto, com 18 meses, você precisa reavaliar. Vai mudar a tua percepção. Se você tiver pessoas com muito tempo de casa, você vai precisar reavaliar, porque vai ter uma percepção diferente. Se você fizer implantação e mudanças nos seus processos, você precisa reavaliar, porque isso vai ter impacto direto nos fatores psicossociais. Então, não acaba mais. E faz todo o sentido não acabar. Nós temos todo o histórico do ano de 2024 que traz para nós toda a problemática da saúde mental que acontece, né? Então, a gente não podemos negligenciar, né? Não podemos achar que isso não vai bater na nossa empresa, não podemos achar que isso não faz parte do nosso contexto ocupacional, né? Nós precisamos enfrentar isso e dar respostas na medida para mitigar esses problemas. Excelente, Ale. Olha, estou muito feliz com... Você sabe que eu tenho vários convidados que a gente tenta navegar pelos assuntos da segurança em todas as esferas. Mas hoje tem uma particularidade não deixando o ser humano de lado, em hipótese alguma, o fator humano, mas eu queria muito, a minha vontade de ter falado com você era exatamente por causa das suas respostas para quem está ali, para a empresa que está assistindo. Você imagina, nós falamos sobre as questões da ergonomia no home office, sobre a NR1, sobre as leis de proteção de dados, falamos sobre o e-social, falamos sobre a necessidade do compliance, falamos sobre o ESG dentro da questão da segurança, da governança, do social, elementos que você atua com muita força, com muita experiência, e isso faz a diferença, né? E olhar que você é um homem de recursos humanos com essa conformidade tão presente na sua gestão, acho que é tudo que uma empresa precisa. Rômulo, eu agradeço a oportunidade de coração, em meu nome, em nome de todos o meu quadro de pessoas que trabalham comigo na SESMIT Brasil. É para isso que a SESMIT Brasil existe, é para isso que a SESMIT Brasil veio para fazer a diferença no mundo empresarial, não só como um executor de documentos, mas de elevação de consciência, para ser um porto fiel de consulta, de discussão de alto nível. Vamos entrar em alguns embates? Seguramente. Mas o embate também
eleva a consciência e faz a gente criar outros tipos de percepção, né? Então, nós queremos ser uma segurança e saúde do trabalhador estratégica, não só um executante de papel, né? Eu vi comungando com isso que você está dizendo, SESMIT assessora empresas dos mais variados segmentos, que eu acho que isso é muito importante. A tua multidisciplinaridade lá já mostra isso, que você não está preso a um segmento, então você atua em todos. Vários setores organizacionais, o cumprimento da legislação de segurança e saúde, implementa metodologias, que é outra coisa que vocês têm com muita riqueza, metodologias que possam beneficiar o empresário na gestão de segurança. A questão da redução do contencioso trabalhista, que é fundamental hoje, que é um expert seu. É uma dor de muitas empresas, a questão trabalhista, e não entender que tem argumentos e trabalhos para resolver aquela resposta. E isso você hoje é um expert no assunto. Olha, acho que a gente tem aí um bom material para todo mundo se deleitar aqui e falar, peraí, quero conhecer melhor a SESMIT do Brasil, ver o que o Alexandre está fazendo para mostrar a minha realidade aqui hoje. Eu queria muito que as pessoas te conhecessem, mas conhecessem também essa capacidade que você, agora, o ano que vem, 10 anos só de SESMIT Brasil, então isso já te traz, sem contar os seus 30 anos de experiência, com rostinho de 20, né? Muito obrigado pelo seu carinho. Fico lisonjeado aí Não, por essa situação. Eu estou acho muito que feliz. Eu queria muito falar com você lá desde Cotia, que a gente se vê tanto no Mauro Dafre, né? Que a gente sabe que um grupo de estamos sustentabilidade juntos. sempre. E permitir, eu queria ter gravado antes, mas ter você aqui. Tem uma pergunta para você que eu guardei, que é o seguinte: você coloca o tomate na salada de fruta? Jamais! Essa é a inteligência, né? Acho que isso é um dos nossos valores, né? A gente somos uma empresa que nós temos ali quatro valores muito bem definidos. São coisas inegociáveis, né? Os nossos valores, eles não... em nenhum momento eles são negociáveis. E uma das coisas que a gente fala muito é a questão da inteligência, né? De você saber efetivamente que o tomate ele é um fruto, né? Mas jamais você vai colocar o tomate na sua salada de fruta. Então, você tem que ter o peso ideal. Então, muitas vezes nós recebemos lá empresas de vários segmentos, vários portes, várias situações, e muitas vezes a gente sabe da real necessidade das empresas, né? Então a gente descobre os tomates dela. Só que a gente não vai sair atropelando e pedindo para ela colocar todos esses seus tomates nos seus devidos lugares, porque a gente também é empatia. Sabe que tem o momento certo, então não adianta eu atropelar os processos. Então a gente precisa ir construindo a confiança e construindo a relação e construindo os processos, né? Para que chegue no momento oportuno, fala assim, olha, agora é o momento de a gente trabalhar este tomate aqui que está no meio do caminho nos atrapalhando antes que ele caia na nossa salada de fruta. E aí azede tudo, entendeu? Excelente. Então a gente precisa... E aí a gente cria essas coisas para tentar fazer a nossa comunicação. Eu costumo dizer que para quem escuta segurança, saúde no trabalho, e eu acabo sendo uma pessoa técnica, né, muito técnica nesse assunto, porque você tem legislação, envolve desdobramentos, envolve uma série de condições com outra, e se torna um assunto chato. Se você não tira aí da cartola umas sacadinhas dessas para você pegar a atenção da pessoa, não, presta atenção em mim que eu tô falando uma coisa que bateu de diferente no teu ouvido, né? Então, o tomate e na salada de fruta, exatamente, para poder definir a questão da inteligência, né? Vamos devagar com a dor, porque a gente tem que construir um roteiro para a gente poder chegar cada tomate no seu lugar. E aquilo que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, né? A gente teve uma pesquisa americana que diz que o QI da nova geração, da geração Z, reduziu, fato que nunca tinha ocorrido. Então a inteligência realmente está passando por um processo de reformulação absurda e que você tem que olhar para aquilo que você faz, para aquilo que você pesquisa. Você tem aí o acesso à inteligência artificial, mas tomar cuidado como você se alimenta disso e como você utiliza isso. Eu vi uma matéria agora, antes de vir para cá, que vão ser reprovados numa editora
vários livros, eu não sei em que lugar, por causa de terem descoberto que a maioria daqueles livros lançados foram construídos por IA. Então, a gente sabe que o ser humano tem a sua, né, cada um age do jeito que quer, né? Todo mundo faz o Sim. que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas eu acho que hoje foi bem legal da gente conhecer um pouquinho todo o teu conhecimento, a tua história, uma história muito legal, e ao mesmo tempo a forma como você mostrou esse entusiasmo por segurança, mas o teu viés na parte humana que é tão incrível. Tem alguma coisa que você gostaria, que acho que a gente não abordou nessa 1 hora, caso que você acha que deve trazer para a gente poder mostrar para quem está nos assistindo? Não, eu acho que é deixar aí o meu agradecimento, meu sincero agradecimento para você, para toda a sua audiência, que aproveitem, que possam tirar um bom Usufruir, proveito, né? né? Usufruir aí desse nosso bate-papo, né? E qualquer coisa que ficar e quiser aprofundar, ficam aí os meus Vou contatos passar aqui, colocar aqui, como falo, o endereço da SESC Brasil, os nossos suas links, né? redes. As nossas redes que você pode Você está entrar em sempre nas contato. redes, né? Eu prefiro que você está sempre postando, tanto para a empresa como para você, né? Você é Exatamente, palestrante. isso. Eu tenho tanto as minhas redes pessoais como a nossa rede de negócios, que é a Sesmit Brasil. Então, quem quiser nos seguir lá no Instagram, será um prazer, @SesmitBrasilSP, né? E se quiser me seguir, também será um muito prazer, é o @azapeloni, com 2 P's e 2 L's e no final. Também eu estou lá no Instagram. E pode seguir o Alexandre Zappelloni lá no LinkedIn. Vai ver toda semana, vai ter uma coisa nossa nova também. E também tem a Sesmit Brasil, a nossa fanpage lá no LinkedIn. E pegue os nossos contatos, me manda um WhatsApp, eu respondo todos os WhatsApps, fiquem à vontade, nunca será um incômodo, sempre será um prazer sentar e conversar com alguém que queira escutar sobre segurança e saúde no trabalho. Eu sempre trago um convidado, depois eu convido ele novamente, porque aqui a gente fez uma coxa de retalhos, Ali. Falamos de vários temas, abordamos eles de uma forma bastante leve, né? Mas não aprofundamos, mas podemos, que você é um mestre e você sabe que a gente pode aprofundar em qualquer tema e espero que você volte. Nessa câmera aqui, eu queria que você pensasse numa mensagem que você possa deixar para as pessoas, dentro do que você achar que cabe. Fique à vontade para a gente fechar esse episódio. Bom, primeiro agradecer vocês pela oportunidade e também do tempo, né? O fator tempo é tão colocado, as pessoas muitas vezes não tem tempo para nada, né? E se você ficou aqui até o final, não assistiu só os nossos cortes, mas assistiu a nossa íntegra, que você possa tirar proveito e que possa elevar a sua consciência, né? E que esse proveito traga para você, na sua vida pessoal, seja na sua empresa, seja no seu crescimento educacional, você possa ter aprendido um pouquinho mais com a gente aqui. E se eu pude te ensinar alguma coisa, eu vou ficar eternamente grato. Então, sempre conte comigo para contribuir no seu desenvolvimento. Será um grande prazer. Muito bom. E eu vou terminar aqui esse episódio com o Alexandre Zappelloni, da Sesmit do Brasil, falando o seguinte: inteligência não é apenas saber que o tomate é fruto, mas ter discernimento de não colocá-lo na salada de frutas. Muito obrigado pela sua participação. Ale, prazer enorme, Obrigado, viu? Rômulo. Quero que a gente se encontre mais profunda. vezes. Até o próximo episódio. Obrigado. Até mais.